Boa noite, amados. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versos 12 a 30. Porção que o Senhor tem para nós nessa noite, prosseguindo aquilo que a palavra de Deus já vem nos comunicando através desta carta. Capítulo 2, versos 12 até o verso 30. O tema que eu coloquei, sugeri para esta noite, é o crescimento e engajamento. É o nosso alvo para este ano, para 2020. Nós começamos o culto falando que fomos resgatados e vamos prosseguir na linha de que, uma vez resgatados, a gente foi resgatado para crescer. E o Evangelho gera crescimento em nós. Essa carta é uma carta que fala do Evangelho o tempo todo, que expõe o Evangelho. O Evangelho é as boas novas, as boas notícias de um Jesus, um Cristo que encarnou, veio ao mundo, trazendo essa notícia nova para que o homem pudesse ter a sua vida transformada. O Evangelho transforma a nossa mente, o nosso coração, muda a nossa perspectiva de vida, muda a nossa forma de viver, nos faz crescer em conhecimento de Deus e, paralelamente, vamos vivendo neste mundo, cada vez mais diminuindo para Ele e crescendo para Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho faz a gente deixar para poder se apossar. O Evangelho faz a gente abrir mão para poder ganhar. O tempo todo a gente vê isso. Nós vimos na semana passada, na porção anterior, um Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, sendo exemplo dessa verdade, de que Ele renuncia, Ele veio para servir, Ele vai para a cruz, Ele sofre, para poder fazer com que eu e você pudéssemos ganhar. Ganhar o quê? Ganhar a vida eterna. Ganhar uma vida, ganhar os benefícios de uma vida que o Evangelho nos traz. Então, na verdade, queridos, nós, sem mérito algum, nós ganhamos aquilo que foi conquistado em Cristo Jesus ali naquela cruz. Então nós vamos ler o texto e vamos colocar um pouco daquilo que o Senhor veio colocando no meu coração através da palavra. Verso 12: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei.
Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como este, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e por favor, ó Deus, fale ainda mais ao nosso coração nessa noite. No nome de Jesus que nós oramos e dependemos de ti em tudo, em nome de Cristo. Amém, Senhor, e amém. A grande ideia está aí no telão. Enquanto trabalhamos para o nosso crescimento, Deus trabalha em nós e através de nós no entendimento de que pessoas são importantes para Ele e para o seu reino. Essa frase, essa sentença, ela nos evoca uma verdade de que nós, como o apóstolo vai falar aqui nesta porção de hoje, nós precisamos crescer e nós trabalhamos no crescimento que precisamos ter diariamente. E nisso, paralelo a isso, Deus vai trabalhando em nós. E vai também trabalhando através de nós, nos fazendo ter a ideia correta de que nós somos sim importantes para Ele. E somos importantes para Ele, não só para Ele, mas para o seu reino. Como instrumentos de Deus neste mundo, nós podemos sim compartilhar esse evangelho a outros. Por isso a nossa importância. A importância não está no homem em si, mas no que Deus faz através desse homem. É claro que falando, né, sobre essa importância, a gente vai ver na outra parte, nos versos 19 em diante, mas às vezes nós negamos muito essa importância do homem. E a gente, por conhecer o nosso próprio coração, a gente tem uma tendência de negar a nossa própria vida, no sentido de se sentir realmente alguém aquém daquilo que Deus quer de nós e até mesmo fazer através de nós. Eu quero nessa noite mostrar de que há sim uma importância na nossa vida para Deus. Deus se importa conosco sim, não é? Deus se importa conosco e Ele quer nos usar no reino dEle. Sempre, sempre. Isso não é mérito nosso, é óbvio, é mérito do Senhor. Por isso que, no primeiro ponto, nós vamos ver que nós precisamos trabalhar em nosso crescimento diário. Nós vamos ver isso dos versos 12 até o verso 18. E temos então aqui nesta porção um chamado para olharmos para Cristo. Jesus é o exemplo. Jesus é aquele que veio para cumprir e ser o espelho para cada um de nós. E o texto começa dizendo assim, começa dizendo isto: assim pois, né, assim pois o quê? Assim pois aquilo que eu falei anteriormente, vocês então, a partir disso, vocês então vivam. E ele coloca assim pois. Aqui nós temos realmente a sentença de que não podemos esquecer daquilo que Jesus nos apresentou nos versos ou na porção anterior. Jesus foi aquele que em seu ato, né, de poder vir ao mundo, morrer, padecer, ele nos ensina muita coisa, muita coisa. E eu gostei muito da versão da NVT, que pega esse verso 12, pelo menos a primeira parte, diz assim, quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam as minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que
o façam. Paulo está dizendo de que nós precisamos ser iguais a Cristo, e precisamos então olhar para Ele, e a partir da obediência dele, nós também sermos obedientes. E Paulo fala de que essa obediência não pode ser apenas à vista dele, que é um líder. A nossa obediência a Jesus, daquilo que ele é como exemplo para nós, precisa ser uma obediência até mesmo quando ninguém está por perto. A gente não pode ser obediente apenas quando estamos na frente dos nossos líderes. Nós não podemos ser obedientes apenas quando estamos aqui na igreja, por exemplo. E Paulo fala, olha, na minha presença vocês são obedientes, agora ausentes vocês precisam ser ainda mais. Ainda mais. Por isso que nós não podemos fingir ser santos. E o crescimento, precisamos trabalhar para o nosso crescimento, e o crescimento aqui tem a ver com santidade. Não adianta a gente querer passar para as pessoas uma espiritualidade que nós não temos. Paulo está dizendo isso para eles, ó, não adianta na minha presença vocês serem uma coisa e na minha ausência serem outra. Nós precisamos crescer como o bebê, não é? O bebê vai crescendo, e cada vez que ele cresce, cada etapa que ele passa, ele não quer mais a etapa anterior. Ele então nasce, ele não sabe ainda ficar de pé, ele primeiro tem que deitar, e deitar, depois ele vai tentar se virar, depois que ele vira, ele consegue ficar de bruço, e ele consegue ficar de bruço, depois ele tenta engatear, não consegue, cai, os seus músculos estão se fortalecendo para isso, e cada etapa que ele vai passando, ele não quer mais a anterior. Nós, os pais, ficamos doidos com isso, porque quando o bebezinho está no colo, a gente quer que ande, e quando eles andam, a gente quer que eles voltem para o colo, porque a gente não consegue acompanhar. Mas eles vão, sabe, prosseguindo, porque é natural que haja o crescimento. O crescimento faz parte da vida. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, vocês precisam crescer. Cada dia mais. E nós vamos crescendo em santidade. Vamos crescendo em conhecimento do Senhor, e cada vez que a gente vai crescendo em santidade, a gente vai abrindo mão daquilo que é da nossa natureza. A gente não quer mais saber disso, porque eu estou encontrando uma nova natureza a cada dia, essa que já foi estabelecida na cruz. Eu vou deixando então de lado. Por isso que precisa haver sinceridade no nosso coração. Porque se não houver sinceridade, a gente vai viver uma vida de fingimento, achando que estamos enganando as pessoas e, sobretudo, Deus. Tem que ter sinceridade. Se você não é santo em alguma área, confesse isso. É muito natural a gente querer colocar uma máscara para se apresentar para as pessoas. Faz parte da nossa natureza humana. A gente quer na frente das pessoas transparecer que nós somos legais, não é? Que nós somos fortes. A gente faz isso com os nossos filhos. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe não deixava, não é? Eu, por exemplo, ir na casa de alguém, eu tinha que ficar como uma estátua. Eu não podia ser eu. Por quê? Porque se eu fosse eu ia fazer bagunça. Eu ia pegar de repente um talher, ou de repente eu ia comer com a mão. E isso ia manchar quem? Ia manchar ela. O seu status de mãe. Então tem que ter sinceridade. Porque Deus conhece você na essência, não adianta. A gente às vezes pode até transparecer para as pessoas por um certo tempo, mas numa situação que você passa, que foge da sua estrutura, você se mostra quem você é. E é muito legal isso na igreja, porque
A igreja é espaço para isso. É o ambiente favorável para a gente mostrar quem nós somos. Para sermos tratados. Para sermos tratados. A partir dessa, então, sinceridade que nós precisamos, ter diante de Deus e das pessoas, nós precisamos trabalhar para a nossa salvação. É o que o apóstolo fala aqui. Assim, pois, amados meus, sempre obedecesse, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam trabalhar sim pela salvação de vocês. E diferentemente de uma visão distorcida de crescimento que a gente tem, nós encontramos na palavra de Deus que crescimento significa subtração. Não é você, agregar coisas à sua vida. É o contrário. Para você crescer em santidade, tem que subtrair. Subtrair egoísmo, subtrair inveja, orgulho, preconceito. Como nós temos essas questões no nosso coração mal resolvidas. Às vezes a gente vai vivendo achando que estamos com a bola cheia, mas a gente está cheio de orgulho, cheio de tranqueira, como diz o nosso pastor, cheio de tranqueira no coração. Mas, amados, a gente encontra no exemplo de Cristo, de que nós precisamos abrir mão. Encontramos em Cristo o exemplo de crescimento que é forjado, sabe no quê? Na renúncia. O crescimento é forjado na renúncia, de uma vida que renuncia. A gente viu dos versos 5 até o 8, sobre as renúncias. Ele era Deus, mas se esvazia. Ele é Deus, mas veio para servir. Ele, sendo Deus, é gerado num ventre humano. Já pensou nisso? O Santo dos Santos vindo em forma humana. Ele se humilha, ele se submete às leis humanas e ele morre. Jesus não tinha pecado, nós temos. Mas ele era humano, nós também somos. E Paulo falou: desenvolver a vossa salvação, e esse desenvolvimento é algo contínuo, queridos. Não é apenas, eu fui salvo, agora eu estou maduro na fé. Não. Eu sou salvo, então eu sou santo já, e já fui transformado plenamente. Não. Nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia, como a palavra de Deus diz. A salvação já aconteceu, já temos direito a ela, não pelo nosso mérito, pelo mérito de Cristo. A salvação, então, ela é algo que a gente já tem, mas ainda está alcançando. Como vocês já ouviram aqui em outras mensagens. A nossa situação diante de Deus já foi resolvida, mas nós agora estamos desenvolvendo isso até a consumação de todos os tempos. Então nós estamos nesse trabalho de desenvolver a nossa salvação. Então ela é contínua porque a ideia aqui no original é de levar a cabo, de fazer uma coisa em forma plena, completa e perfeita, de modo que termine e conclua. Crescimento, desenvolver a salvação, trabalhar pela salvação, não é como às vezes a gente faz com curso que a gente começa e não termina. Ou com uma parede que a gente começa a pintar e deixa pela metade. Ou como aquele quarto que você já, desde o ano passado, não é? Você estava querendo arrumar e você desistiu. Aquele banheiro que a sua esposa pede para você arrumar e você não arruma, encanamento. Você está rindo, né, Diego? Diego está lembrando só das coisas do ano passado. Mas desenvolver a salvação não é deixar pela metade, não tem como deixar pela metade. A gente precisa desenvolvê-la dia após dia, dia após dia. Agora é interessante que Paulo não está dizendo aqui que a salvação é por obras. Ele não está dizendo isso aqui. Porque o texto diz que nós devemos desenvolver. E desenvolver é algo que você faz de alguma coisa que já existe. Então você desenvolve a salvação porque ela já foi estabelecida. Você não trabalha para a sua salvação. Jesus já fez tudo para você ser salvo. Ele já fez tudo. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Agora,
O verso 12 ele é riquíssimo, porque ele diz ainda mais: nós devemos desenvolver essa salvação com temor e tremor. E não se trata aqui do temor e tremor de um escravo que se arrasta aos pés do seu senhor. Aqui a ideia não é um temor e tremor diante da perspectiva do castigo. Não. E nós temos aqui nessas palavras, essas duas palavrinhas, temor e tremor, duas origens. Em primeiro lugar, nós podemos tirar destes termos aqui, temor e tremor, de que, primeiro, é um lugar, ou melhor, é um sentimento da nossa própria condição de fraqueza e incapacidade de fazer algo por nós mesmos. Embora a gente precise, isso é uma loucura, embora a gente precise fazer algo para a nossa salvação, ou melhor, para a gente, ser mais parecido com Cristo a cada dia, é uma loucura, porque a gente só consegue fazer isso quando reconhecemos que não podemos fazer. Há uma incapacidade natural em nós de fazermos. Então nós precisamos reconhecer primeiro aqui isto. E esse temor e tremor, então, quando reconhecemos essa incapacidade nossa, ao invés de nos afastar de Deus, nos aproxima para Ele. Nos faz chegar aos pés daquele que pode fazer algo por nós. Como Hebreus vai dizer que nós devemos nos achegar a Cristo. Que nós encontraremos nele tudo aquilo que nós necessitamos para poder sobreviver nesta vida. É um tremor que nos impele para buscar a Deus e nos ligar cada vez mais estreitamente a Ele, na certeza de que sem a sua ajuda não podemos absolutamente enfrentar a vida. Temor e tremor, reconhecendo que nós somos incapazes, e isso então nos faz se aproximar de Deus. E em segundo momento, ela tem origem no temor de afligir e desagradar a esse Deus. Já viu quando você ama alguém? Você não fica com receio desse alguém te machucar ou de lhe prejudicar. Quando você ama alguém, você sente isso em relação a outra pessoa. Não é assim? Eu não quero fazer mal nenhum a esta pessoa. Eu não quero que ela fique, afligida. Eu não quero que ela fique machucada. Eu não quero manchar este amor. Não quero fazer nada que venha fazer com que ela sinta algo por conta de uma atitude minha. Esta é a ideia que nós precisamos ter de temor e tremor perante Deus. É o sentimento de não querer desagradar ao Senhor. De não querer, manchar aquilo que Ele fez por mim e Ele fez por você. É o temor do amor, desse amor que nós, temos pelo Senhor, que nos faz, então, viver uma vida coerente, uma vida, de santidade, cada dia mais. E o único temor, então, que nós, cristãos, deveríamos ter, é de ferir a Deus e crucificar novamente o Cristo. Esse é o temor que precisa ter no nosso coração. Viver uma vida que agrade a Deus. Mesmo que você seja incapaz, mas você está aos pés da cruz. E você então se reporta ao sacrifício de Jesus. Você não tem como ser perfeito, mas Ele que é perfeito é o mediador entre Deus e nós. Então, quando Deus olha para nós, Ele olha através do seu Filho. Ele nos vê aos pés dele, clamando, falando: Senhor, eu realmente não consigo, mas Tu já conseguiu por mim. Eu não vou, conseguir vencer esse obstáculo, esse pecado, mas na cruz, Ele já garantiu isso por mim. Nele eu consigo sim. E aí nós vamos ver de que, no verso 13, de que esse crescimento, amados, ele vem dessa dependência que nós temos para com Deus. Cristãos dependem de Deus para o seu crescimento. Eu quero enfatizar isso, porque o texto diz: Deus é quem efetua em vós tanto o querer como
o realizar segundo a sua boa vontade. Embora nós estamos falando de uma responsabilidade humana, nós nunca iremos escapar da nossa dependência de Deus. Jamais. Nós não escapamos da soberania de Deus, em tempo algum. Aí uma frase que é interessante, alguns atribuem a Inácio, enfim, mas diz assim: trabalhe como se tudo dependesse de você, sabendo que na realidade tudo depende de Deus. Nós temos que fazer tudo aquilo que precisamos fazer, achando que depende de nós fazer, mas que no fundo e na realidade tudo depende de Deus. Eu gostei muito do que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7. Olha essa consciência de Paulo. Ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, de uma forma, amados, assim, soberana, e às vezes até sem entender, nós vamos trabalhando e Deus vai trabalhando em nós, e a coisa vai acontecendo. E nós precisamos desenvolver essa maturidade, porque o crescimento gera maturidade. E aí o verso 14 e 15 fala sobre isso. Maturidade cristã. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E a primeira palavra que fala aí é sobre murmuração, não é isso? Fazei tudo sem murmuração. A ideia aqui é de não se rebelar. Não se rebele contra Deus. Quando nós alcançamos essa maturidade, esse crescimento, a gente vai compreendendo melhor os planos de Deus. A palavra de Deus diz que nós, quando Ele nos encontra, nós estamos aptos apenas para o leite espiritual. Mas chega um determinado momento que a gente vai precisar de algo mais sólido. E a gente então vai abandonando o leite, assim como uma criança. A ideia da criança é muito interessante nesse sentido. Nós vamos, buscando coisas mais sólidas, alimentos mais robustos. E aí quando a gente então tem esse entendimento de quem nós somos, do que Deus fez por nós, por que murmurar? Aí eu lembrei do povo no Egito. Eles estavam escravizados, estavam sendo torturados. Deus os livra. Porém, na primeira dificuldade, eles esqueceram de Deus. Esqueceram de Deus. Vez por outra, queridos, a gente tem esse tipo de atitude em que eu não posso alimentar. Nós, vamos crescendo e aí o primeiro obstáculo que vem sobre a nossa vida, a gente murmura. Murmurar, e aqui é muito interessante porque se nós desenvolvermos uma vida de murmuração que vai desencadear em contendas, nós vamos transparecer para as pessoas um reino dividido. Nós vamos fugir de uma unidade. Nós vamos deixar de ser exemplos de Cristo. Se nós vemos em Cristo exemplos, nós somos exemplos de Cristo para a sociedade. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós precisamos largar de mão, as meninices, a imaturidade das murmurações e contendas. É que contendas são brigas. São, queixumes que a gente deixa transparecer. São azedumes, não é? Que a gente vai, dia após dia, às vezes a gente vai, ficando azedo uns com os outros, e isso vai fazendo com que as pessoas não vejam o brilho, a luz de Cristo por meio de nós. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo, e o texto fala sobre isso.
para que vos torneis irrepreensíveis. Olha, nós precisamos deixar as murmurações, as contendas, as brigas. Para quê? Para que nos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração o quê? Uma geração legal, uma geração santa? Não, pervertida e corrupta. Os santos precisam largar as contendas para mostrar para os corruptos o Deus que ele serve. Contenda, discórdia, inimizade não é coisa de homem e mulher de Deus, de que amam a Deus. E quando nós então nos envolvemos nessa seara, estamos fazendo um desserviço ao reino de Deus. Aí nós seremos repreensíveis, porque o texto diz irrepreensível. Se nós então não abrirmos mãos das murmurações e contendas, nós seremos repreensíveis, falsos e culpados. Não existe tragédia maior para o reino de Deus de um povo que vive em contenda e murmurando de tudo e de todos. Fazemos um desserviço para o reino de Deus se deixarmos dar vazão ao nosso coração. Paulo usa aqui uma expressão forte, né? Para que sejam irrepreensíveis. E William Barclay vai dizer de que sua vida é de tal pureza que ninguém encontra algo que lhe possa lançar em rosto ou que constitua uma falta. O cristão não só deve ser puro, mas também viver uma pureza que seja vista por todos. Lembrando, amados, de que você por si mesmo não pode fazer isso. Nós dependemos de Cristo. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, nós conseguimos desenvolver uma vida pura e uma vida que mostre para a sociedade corrupta que sim, que nós somos irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Sinceros e inculpáveis. Sinceros porque não podemos representar um papel no meio dessa geração. O seu colega de trabalho, por exemplo, sabe, ele te conhece. Você acha que, às vezes as pessoas, você não, né? Tem pessoas que acham que o colega de trabalho acha que ele é um santo. Mas ele sabe quem nós somos. Eles sabem quem nós somos. Na escola. Por isso que tem que ser com sinceridade, viver o Evangelho na pureza que o Evangelho é. E se adequando a essa pureza que o Evangelho nos transmite. Aí o Emílio fala, eu não sei se o sobrenome dele é Garófalo ou Garofalo. É Garófalo, né? Emílio Garófalo. Ele diz, cristãos maduros são essenciais para o mundo caído. Fiquei com essa frase, o mundo precisa de cristãos maduros. Porque cristãos meninos está cheio, dando mau exemplo na sociedade. Entrando em contenda com colegas de trabalho, brigando o tempo todo. Outro dia encontrei um irmão que está afastado daqui. Fala, eu tenho que voltar. Sempre quando você encontra um irmão, né, que está afastado, ele sempre fala o quê? Eu tenho que voltar. Né? Eu falo, hoje é o culto da virada, vamos estar junto. Não, eu vou ver se eu vou, então, mas não veio, né? Eu falei, olha, é difícil voltar, mas se você der o primeiro passo, se você conseguir romper com isso, você vai ver que vai ficar mais fácil. Mas aí encontrei com ele, e ele reclamando de uma pessoa e tal. E aí ele falou, e o pior, que fulano de tal é crente. Né? E a gente sempre escuta isso. O pior é que isso a gente sempre está escutando. Amados, a gente na nossa sociedade está cheio de cristãos meninos na fé. Que não estão crescendo, estagnaram. Estão, sabe, ainda querendo o leitinho. Vive brigando, arrumando confusão,
Crente arrumando confusão. Não pode. Não pode. A única forma de conseguirmos desenvolver uma vida madura que agrade a Deus é sobre o impacto, né, da palavra. Porque o texto vai dizer, no verso 16, preservando a palavra da vida. E a Bíblia de Estudo Shed vai colocar esse termo aqui como um sinônimo do quê? Um sinônimo do Evangelho. Preservando a palavra da vida, preservando o Evangelho, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. É o Evangelho, amados, que traz a alegria em meio aos esforços e às lutas para ser fiel no desenvolvimento da nossa salvação, e é o Evangelho que nos sustenta no meio de uma sociedade corrupta. E é o Evangelho que nos faz brilhar como um luzeiro, como ele diz aqui. Segundo, pessoas são importantes para Deus. Versos 19 até o 30. Pessoas são importantes para Deus. Aí uma pergunta que eu quero fazer para você. Quem nunca se sentiu esquecido ou abandonado aqui? Quem nunca se sentiu esquecido ou abandonado, levante a sua mão. Ninguém? Todos nós já nos sentimos abandonados. Em algum momento. Menosprezados. Não é? Sobretudo quando nós comparamos alguém conosco. Não é? Já viveu isso? Você se compara com alguém. Poxa, fulano de tal é influente. Nossa, fulano de tal fala bem. Não, fulano de tal consegue fazer amizade com tanta facilidade e eu não. Eu lembrei de como... quando eu casei com a Dani gosta muito de filmes românticos. Eu só assistia coisa de guerra, não é? De policial, enfim. Eu parei de assistir essas coisas para assistir filmes românticos, não é? Vai entender. É o amor, não quero desagradá-la. É esse sentimento do amor, não é? Mas, vez por outra, nos filmes desses, a gente assiste algum filme de adolescente, porque a Ana também gosta, a gente vai assistindo com ela, e aquela coisa toda. E esses filmes aí de americanos para adolescentes, nós vemos essa realidade, né, sendo tratada em alguns filmes desses, sobretudo nas escolas. Quando você tem um grupo dos nerds, dos inteligentes, de um lado, e você tem o grupo dos populares, dos descolados. Já viram isso? Filme americano de adolescentes sempre tem isso. E aí todo mundo quer ser como quem? Como os descolados, os populares, não é? Ninguém quer ser como os nerds ou os inteligentes. Mas os filmes sempre mostram que um desses, às vezes, sabe, ultrapassa essa barreira, porque esse convívio é fechado. Né? Os filmes mostram isso. É fechado. Os populares têm, sabe, o seu grupinho fechado. Mas, de vez em quando, um nerd desse consegue, um inteligente desse consegue ser popular. Mas, para fazer isso, o que acontece? Para fazer isso, para ultrapassar essa barreira, ele precisa abrir mão de sua identidade e da sua lealdade aos amigos. Aí depois, os filmes mostram, né, de que aí ele se arrepende, aquela coisa toda, ele se volta para os amigos. Porque na hora H, quem vai socorrer são os amigos. Mas são os amigos. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de pessoas que se importam conosco, mas nós não podemos, queridos, querer ser quem não somos para agradar meia dúzia de pessoas que, na verdade, não querem nem o nosso bem. A gente, às vezes, cai nessa crise, não é? De se comparar com alguém que essa pessoa ou esse grupo não está nem aí para você. Nem aí para você. E, às vezes, a gente se compara, sabe, com outras pessoas, ou com pregadores, ou com músicos, ou com fulano de tal, jogadores de futebol. Essa porção a gente vai ver que nós precisamos sermos nós mesmos. E Deus quer nos usar como nós somos. Nós vamos ver aqui Paulo, Timóteo e Epafrodito. 3 pessoas, diferentes umas das outras. Completamente diferentes uns dos outros. E a gente, quando olha para esse texto, por que
A palavra de Deus coloca Paulo falando sobre dois amigos dele. Ele poderia aqui estar tratando sobre teologia, tratando sobre tantos outros assuntos importantes, mas ele coloca o exemplo de dois camaradas aqui. E o seu próprio exemplo, né? Porque temos aqui em Paulo um amigo fiel. Um amigo fiel, verso 19. Porque olha só, ele começa dizendo: olha, espero, porém, no Senhor que mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Meus queridos, a despeito da situação de Paulo, da sua própria situação, ele se preocupa em enviar alguém para poder ver como estavam, para poder Timóteo ajudar aquela igreja, e depois Epafrodito também, porque Paulo queria ter certeza de que aqueles irmãos estavam bem. Paulo se demonstra um amigo fiel, verdadeiro, que se importa com as pessoas, porque Deus se importa com pessoas. Paulo não usa a sua situação para murmurar, e muito menos para se colocar como vítima da sociedade. Paulo demonstrava maturidade na sua fé. E um exemplo de crente maduro na fé é quando entende que o mundo não gira em torno de si. Paulo se preocupa com os outros. Quando nós somos meninos na fé, a gente se preocupa só com a gente, com os nossos dramas. Somente a gente deixa de ver o outro. É muito interessante pensar nisso, porque às vezes ficamos muito na retranca. E ficar na retranca significa ficar aguardando, né, sempre uma visita. A gente fica aguardando sempre um telefonema. A gente fica aguardando sempre um WhatsApp. E às vezes ninguém se importa conosco. E a gente vai ficando, sabe, retranqueiro, cabisbaixo, bola murcha. Ó vida, ó céus, ó azar. Paulo nos mostra, e essa porção nos mostra, que nós precisamos ser ativos. Se nós estamos querendo crescer em conhecimento de Deus, em santidade, nós não podemos ficar presos, sabe? As meninices ficam para trás. Eu tenho que ser ativo, eu tenho que buscar, eu tenho que, sabe, visitar, eu tenho que mandar um WhatsApp, eu tenho que me importar, independente se os outros se importam ou não. Quem quer crescer precisa compreender de que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Deus está me puxando a orelha estudando esse texto, porque às vezes a gente deixa de cuidar das pessoas para cuidar de coisas. É um velório que a gente vai, para a gente é só um velório, mas para a pessoa que vê a nossa presença ali, é um cuidado, é um zelo. É um aniversário de alguém, é acompanhar a esposa numa situação ou outra, numa visita e vice-versa. É a gente começar a pensar, amados, que nós somos igreja, e igreja cuida da igreja e das pessoas. Paulo nos mostra ser um amigo fiel, mas, e sobretudo, né, aqui ele mostra uma submissão total ao senhorio de Cristo, porque nessa tentativa dele mandar Timóteo para cuidar da igreja em Filipos, ele tem total consciência de que ele precisa estar sob a direção do Senhor. E ele diz isso aí, ó: eu espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo. E o verso 24, dá uma olhadinha lá no verso 24, e ele vai dizer assim: e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Ele esperava no Senhor mandar Timóteo, e em algum momento do 19 até o 24, Deus trouxe consciência a ele, de que ele também iria, mas sobre
mas sob os cuidados e a direção do Senhor. Estamos falando aqui, queridos, de Paulo, o maior teólogo de toda a história do cristianismo, alguém que tinha luz na mente e fogo no coração, sem dúvida. Ele fez mais do que qualquer apóstolo de Cristo. Mas ele diz em 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, os apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Isso aqui é importantíssimo entendermos. Por quê? Porque nós, independente dos nossos títulos, independente das nossas convicções, nós precisamos ser humildes e entender de que quem rege a nossa vida é o Senhor, em todo o tempo. Mesmo sendo uma situação de urgência, mesmo sendo uma situação de enviar, um amigo para cuidar de outros amigos, mesmo assim, Paulo se submete sempre a Deus. Sempre, sempre, sempre. Vamos aprender também com esta porção agora dos versos 20 ao 30, que no reino de Cristo cada pessoa tem sua função. E aí Paulo vai descrever então agora as qualidades de Timóteo, até o verso 23, ele fala sobre Timóteo. E depois, do 25 até o 30, ele fala sobre Epafrodito. Queridos, nesse capítulo 2, Paulo dá 4 exemplos de abnegação e autossacrifício. Ele menciona o seu próprio exemplo, ou melhor, o exemplo de Cristo, o verso 5 ao 11, o seu próprio exemplo, 17 e 18, o de Timóteo, 19 e 24, e o de Epafrodito, 25 a 30. Vamos ver Timóteo. Timóteo era alguém com características parecidas com Cristo. Porque ele vai dizer, olha, ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Verso 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Paulo está dizendo de Timóteo aqui. E Timóteo é alguém que imita a Cristo no altruísmo. Timóteo renunciou aos seus interesses por amor a Cristo. Assim como Cristo abriu mão do seu estado de glória por amor aos homens. E aí, eu aprendo de que só existe 2 estilos de vida que nós podemos viver. Um é Filipenses 1:21, dê uma olhada aí. E o outro é aqui, Filipenses 2:21. Timóteo se demonstrava e imitava a Cristo no seu altruísmo. Ele renuncia os seus próprios interesses por amor a Cristo para cuidar de pessoas. Filipenses 1:21, você pode viver dessa forma aqui, que eu vou ler. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou você pode viver, segundo o verso 21 do capítulo 2. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Ou você vive Filipenses 1:21 ou você vive Filipenses 2:21. E graças a Deus Timóteo escolheu Filipenses 1:21. E sabemos muito pouco sobre a vida dele, mas a própria narrativa sobre o seu serviço a Paulo mostra a fidelidade que ele tinha ao Senhor. Nós sabemos que Timóteo era um nativo de Derbe ou Listra. Sua mãe era Eunice, sua avó Lóide, e ele tinha um pai grego. Não fica claro quando Timóteo se converteu ao cristianismo, mas Paulo se encontra com ele na segunda viagem missionária. Lá em Atos vai falar sobre isso, Atos 16. E Paulo então olha para o jovem Timóteo e vê algo digno para que ele pudesse agregar ao serviço de Jesus Cristo. Ele então entra na comitiva. O grande serviço que nós vemos Timóteo desenvolvendo consistia em sua disponibilidade. Ele era alguém disponível o tempo todo.
Quando Paulo desejava alguma informação sobre uma igreja, ou queria enviar algum conselho para a igreja, algum alento, ele enviava quem? Timóteo. Timóteo foi enviado a Tessalônica, a Corinto, a Filipos, como nós estamos vendo aqui. Timóteo era alguém que exemplificava aquilo que Cristo fez por nós. Ele era alguém altruísta, que não amava a si mesmo, amava as pessoas. E nós vamos perceber em Epafrodito alguém que imita a Cristo também, mas no serviço sacrificial. É muito interessante pensar nisso, porque o verso 25 vai dizer de que julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito é citado aqui e no verso 18 do capítulo 4. Se você ver lá, vai falar sobre ele. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e apazível a Deus. A ideia de Epafrodito ter ido até Paulo foi para levar esses donativos. Mas Epafrodito tinha uma outra função, é cuidar também do apóstolo, enquanto ele estava ali preso nas suas necessidades. Ele então tinha essa intenção, né, de ser um portador desse presente, mas também de ficar em Roma. Ele foi enviado para isso também. Verso 25 fala isso. Vemos aqui que Epafrodito era um amigo em tempos difíceis. Nós vemos em Paulo um amigo fiel, nós vemos em Timóteo alguém, um amigo altruísta, nós vemos aqui em Epafrodito um amigo em tempos difíceis. Sua abnegação por amor a Jesus reflete no cuidado para com esse apóstolo, porque vai dizer, e Paulo diz, que ele era um cooperador, companheiro de quê? De lutas. Epafrodito estava ali para ajudar, consolar, estar junto de Paulo o tempo todo. A gente vê de que, eu percebo isso neste homem aqui, alguém valente, que se oferece para servir pessoalmente a um homem acusado sob a ameaça de tristeza capital. Epafrodito, ele corria um risco danado, um risco considerável de se ver envolto na mesma acusação. Ele coloca a sua própria vida em risco para poder viver com alguém que estava ali sendo acusado, preso. Ele arriscou a própria vida no serviço de Paulo. Ele é alguém que imita a Cristo no seu serviço sacrificial. Nós vamos perceber de que, e eu achei muito interessante o que o Hernandes vai dizer sobre ele. Ele fala assim, Epafrodito, um homem sem imunidades especiais. Porque o verso 26 diz que ele tinha saudade de todos os irmãos lá de Filipos e estava angustiado. E por quê? Porque os irmãos de lá ficaram sabendo que ele estava doente. Epafrodito fica doente ali no auxílio a Paulo e ele adoece. E essa doença, o verso 27 diz que era uma doença mortal. Com efeito, adoeceu mortalmente. Era para ele ter morrido. Essa é a ideia aqui. Ele foi provavelmente aqui vítima de uma febre chamada febre romana, que às vezes varria a cidade como uma epidemia. Dezenas e centenas de pessoas morriam por conta dessa doença, mas Epafrodito foi preservado pelo Senhor. Mas nós aprendemos, amados, mesmo que homens como Epafrodito, que se sacrificam por amor a pessoas, sofrem doenças, são vítimas de doenças. Homens de Deus em missão também adoecem.
Isso não significa que ele estava em pecado, ou que sua fé não era suficiente, ou porque Deus não realiza mais curas, nada disso. Simplesmente ele pegou uma doença. Mas louvado seja Deus, porque Deus preservou a vida de Epafrodito. Essa enfermidade que era para a morte, Deus interviu. E aí nós vamos perceber de que por conta disso, ele se compadece dos irmãos. E a vontade de Epafrodito, então, é o quê? Voltar. Só que se ele volta, existe uma outra situação. Se ele volta, ele poderia ser acusado de não ser perseverante na missão que foi dada a ele. Olha que doideira. Eu lembrei de Jesus, quando ele diz, olha, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, que se faça a sua vontade. Nós, às vezes, por outra, nós podemos ficar hesitantes em alguma situação de carência. Mas nós precisamos de homens que estão lidando conosco para poder nos impulsionar. Porque olha o que Paulo vai fazer com Epafrodito. Sempre fique com isso em mente. Deus ama pessoas e nós precisamos de pessoas. Porque Paulo vai trazer, um alívio para este homem de Deus que estava passando por essa situação delicada. Porque no verso 28, ele vai dizer, olha, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. E aí o 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Percebe a importância que nós precisamos de pessoas ao nosso lado que entendam os nossos dramas pessoais. Porque Paulo aqui poderia, esse não serve mais, está doente. Não. Ele escreve para aqueles irmãos receberem ele no Senhor, porque ele era um homem abnegado, um homem que deu a sua própria vida por amor a Cristo e aos outros. Porque Paulo sabia que na igreja poderia haver alguém que viesse apontar o dedo para ele. Nós encontramos, infelizmente, pessoas que apontam o dedo para nós e não entendem aquilo que estamos vivendo em determinado momento da nossa vida. Nós precisamos, de pessoas que entendam aquilo que nós estamos passando. Sem religiosidade, sem apontamento de dedo, simplesmente porque se importam conosco. E mais profundo ainda, nós precisamos ser agentes que façam isso com os outros. Epafrodito, um homem que se dispôs a dar a sua vida pela obra de Cristo, porque o verso 30 vai dizer, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte. Paulo descrevendo sobre a vida de Epafrodito. E se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, por mais que ele está voltando antes do tempo, Epafrodito cumpriu a missão que ele tinha aqui, junto de mim. E a palavra que Paulo usa aqui no grego, no verso 30, dispôs-se a dar a própria vida. Essa palavra ela se aplica ao jogador que aposta tudo em uma jogada de dados. Já viu nos filmes também isso? O camarada só tem aquilo ali, ele aposta toda a grana que ele tem. Não vai fazer isso, tá? É só uma metáfora. Não vá para Las Vegas fazer isso. Se você for fazer, faça em Las Vegas. Primeiro, porque você não vai conseguir ir para lá. Não é fácil. E segundo, chegando lá você vai desistir. Mas o fato é de que o que Paulo está querendo mostrar aqui é de que, assim como você só tem uma vida, essa vida você vai entregar totalmente aos outros. A Cristo e às pessoas. Foi isso que Epafrodito fez. Por isso, meus amados,
Eu quero partir para o final dizendo para você, nessa noite, de que há espaço para todos nós no reino de Cristo. Às vezes você se sente pequeno em relação a alguém. Mas esse é um sentimento equivocado, porque Deus quer usar você pequeno do jeito que você é. Nós estamos dizendo aqui de Paulo, que era um camarada top dos tops, que sabe lidar com Timóteo, e ele escreve uma carta para ele, a segunda carta a Timóteo, e ela nos demonstra um garoto que precisa de incentivo, de encorajamento. Timóteo não tinha o mesmo, sabe, aquele mesmo fervor de um desbravador como Paulo, mas Deus usava Timóteo no reino de Cristo. Epafrodito era um mensageiro. O que você vai dar para um mensageiro? Qual valor você dá para um mensageiro? Mas esse mensageiro é aquele que calentava o coração do apóstolo, é aquele que levava notícias boas, é aquele que auxiliava, que era útil no reino de Deus. Sabe por que Timóteo não era igual Paulo? Porque se Timóteo fosse igual Paulo, ele estaria preso junto de Paulo. Timóteo e Epafrodito andavam abaixo do radar. O que é isso? Enquanto Paulo estava em evidência, eles ficavam do lado de trás das cortinas, dando apoio, auxílio, aquilo que Paulo precisava, eles estavam ajudando o tempo todo. Pode ser que você não seja chamado para ser um Paulo, mas você pode ser um Timóteo, você pode ser um Epafrodito. De repente Deus não te chamou para ser, sabe, um missionário que vai para os campos, mas você pode ser um missionário sustentando alguém no campo, orando por alguém que está lá, influenciando aqueles que estão ao seu redor. Há espaço para todos no reino de Deus, mesmo você como eu, tão insignificantes. Deus quer nos usar porque Deus ama pessoas, e pessoas têm uma função no reino de Deus. Algumas aplicações que eu quero ainda lhe fornecer nessa noite. Nós não podemos ser crianças a vida toda, é hora de crescer. O tempo de criança, de meninice acabou. A gente precisa agora começar a receber, sabe, um sustento maior, uma comida mais sólida. Paulo vai escrever 1 Coríntios 3, de 1 a 3, algo aqui que aqueles irmãos não estavam crescendo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? É hora de começar, amados, a crescer. E crescer é começar a não dar mais crédito às coisas do coração que depõem contra Deus e a sua obra. É hora de controlar o coração. É hora de ir para a cruz e crescer em maturidade e espiritualidade. Crescer em santidade. Que 2020 seja um ano de crescimento para mim e para você, onde nós não vamos mais dar vazão a disse-me-disse, sabe? Nós precisamos ser agentes de transformação, não esperar o outro ser. Nós precisamos ser. A igreja, um outro ponto, a igreja muitas vezes demonstra em sua infantilidade um evangelho que não convence o pecador. Pelo contrário, afasta. E por isso o mundo precisa de homens e mulheres maduros na fé. Paulo vai dizer, olha, nós precisamos, sabe, ser luz no meio de uma sociedade corrupta. Como é que nós vamos ser luz se nós não conseguimos viver o evangelho aqui dentro?
Um outro, se para Deus e seu reino somos importantes, porque às vezes parece que estamos sozinhos e vez por outra não nos importamos com as pessoas. Já parou para pensar nisso? Deus se importa com você. Por que você vai ficar se lamentando ou com sentimento, sabe, de solidão? Deus é contigo, Deus é comigo. Quando vier, sabe, o sentimento de solidão sobre a minha mente, eu procuro pensar em Deus. Eu elevo os meus pensamentos a Deus. E eu nego esse sentimento pecaminoso no meu coração, porque eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus que está comigo. Eu tenho uma igreja que anda junto comigo. E por que então eu não me importo com as pessoas, se Deus se importa comigo? Vamos pensar mais sobre isso em 2020? Vamos olhar mais para o outro? Vamos pensar no outro? Vamos, sabe, abrir os nossos lares para o outro? Vamos travar relacionamentos com pessoas que precisam? Porque travar relacionamento com pessoas que são iguais a nós, no sentido de, sabe, é bom estar junto com eles, são amigos, não é? A gente divide a conta do churrasco juntos, tranquilo. Agora vamos pensar naquele que não teria condições de chegar junto com você e você vai lá só para ter a amizade dele, só para aproximar ele junto de ti. Já pensou naqueles que não tem nada e você que tem muita coisa? Eu sei, porque Deus tem nos dado muita coisa. E muita coisa que Deus tem nos dado não significa excesso. Muita coisa significa a fidelidade de Deus no pouco. E a gente pode compartilhar o pouco que temos, porque há algo espiritual nisso. Não sei como acontece, Deus multiplica, Deus não deixa faltar. É interessante viver na perspectiva do Evangelho e daquilo que Deus, Ele é e faz.